Conexão Digital está de volta, nossa nova temporada com muita novidade para você. E hoje, privilégio de conversar com um amigo, foi meu chefe e é meu sócio, Renato Elston Gomes, um grande produtor gráfico, professor universitário e que trabalha muito a questão de marca, tem grande experiência nessa área e é justamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre branding. É isso, Renato? Isso, Fabiano. E o que é branding, Renato? Olha, numa fala bem simples, é construção, gestão de marcas, né, para torná-las mais atraentes, né, mais próximas ao consumidor, né, ao público final, que seja nem necessariamente consumidor, mas ao público final, os públicos de interesse. Né? É quando tu fala construir marca, o que é construir marca? Principalmente é identificar a vocação que ela tem, a vocação dessa empresa, porque a gente pensa numa marca ou num projeto como algo que há um propósito além, né? Quando você cria uma empresa ou cria um projeto, há um propósito além, a gente tenta resgatar esse propósito, identificar como ele pode se comportar num mercado, e quando a gente fala mercado é algo muito amplo, né? É de consumidor, é concorrência com empresas, são os seus funcionários, é você criar uma imagem mais positiva. Os fornecedores, todos os stakeholders, né? E a gente tentar encontrar essa identidade, então, que seja algo único, personalizado, diferenciado, que é o propósito de vida, inclusive, de cada um de nós, né? E quando ela atua nesse mercado, ela sinta algo que vai além, né? Então, quando a gente pensa no engajamento, nós não falamos apenas dos consumidores, mas um exemplo dos próprios colaboradores ou funcionários. Quer dizer, eles entenderem qual é esse propósito, quase que abraçar a ideia, né? E a gente poder fazer com que essa marca seja desejada, que ela seja, que as pessoas tenham interesse de se aproximar dela, admirada. Então, às vezes, numa decisão de escolha, essa marca ela pode estar num posicionamento diferenciado. Então é uma sequência de identidade, de propósito, identidade, posicionamento, engajamento, decisão de compra, definição de compra, né? E tudo isso sempre pautado muito pela construção também da imagem. Né? E essa imagem que a comunicação é super importante. Então nessa área, por exemplo, do audiovisual hoje é uma ferramenta fundamental para a gente trabalhar com brand, né? No sentido desse passo além, né? Esse passo de você levar essa marca junto aos públicos de interesse. Agora tu usou uma expressão, né, que talvez não seja assim de domínio de parte do nosso público, eu gostaria que tu traduzisse. Stakeholders, né? Tu falou algo que se relacione uma construção de uma marca que conversa muito bem com todos os stakeholders. O que quer dizer isso? Os stakeholders são, quando a gente fala de públicos de interesse, talvez a gente pudesse até melhorar um pouco essa forma de explicação. Mas são os públicos que uma marca se conecta e se relaciona de alguma maneira. A gente falou dos funcionários da sua empresa, mas são os fornecedores, a própria imprensa não deixa de ser os stakeholders. Uma grande empresa, os seus acionistas são stakeholders. O público que está ao redor da sua empresa, quer dizer, uma grande empresa, por exemplo, ela pode ter algum tipo de necessidade de uma melhor relação com esse público do entorno, né? Seus vizinhos, comunidade local. É bem isso. Nessa linha, então, é você realmente passar essa imagem, né, e se relacionar com esse público e passar qual é o propósito da sua empresa. Então eu acho que os stakeholders, então, a grosso modo é isso, são os públicos com quem você se relaciona. E se a gente fizer um paralelo com a nossa vida pessoal, os stakeholders, esses stakeholders ou esses públicos são muito amplos. A gente se conecta com muita gente no dia a dia, as empresas também, e às vezes isso é bastante negligenciado. Interessante isso, quer dizer, essa coisa da construção do branding, né, quer dizer, ela é nós conversando aqui poderíamos dar a entender que só é algo que só se relaciona com marcas, mas quer dizer, existe uma identidade pessoal também. Identidade pessoal nisso, porque eu acho que acaba sendo, até no momento que a gente vai vivendo, né, esse 2018, em que está todo mundo um pouco numa certa crise de identidade pessoal, a gente começa a recorrer a nós mesmos, né? Às vezes você atua numa área que você fala, é isso mesmo que eu quero, já as coisas estão tão difíceis, será que é isso que eu quero? Para as empresas é alguma coisa muito parecida, é uma concorrência muito pesada, todo mundo muito parecido. Para a minha marca se diferenciar, ela precisa ter algumas coisas exclusivas, e não exclusividade apenas como um atributo.
mas com uma certa vocação, um certo propósito. Então, olha, para eu caminhar nesse sentido, eu preciso ter algo além, né? E esse algo além é me conhecer, é que você olhar para dentro para saber quem eu sou bom em quê, o que eu vou oferecer para as pessoas e o que vai motivar essa minha trajetória, o meu caminho, né? E aí a empresa, aparentemente, ela vai ter vamos dizer, uma caminhada a médio, longo prazo, né? Senão isso se esvazia, né? Que a gente fala, se você competir por preço, você tem uma dificuldade muito maior. Quando a gente pensa na marca, ela é algo que pode ir muito além. Que tem condições de ser mais forte. Tem que ser mais forte. Então, quando a gente pensa nas opções de definição de uma compra ou de qualquer outra forma, uma marca forte, uma marca que tenha personalidade muito marcante, ela tem a chance das pessoas a escolherem com muito mais facilidade, né? Agora, como é que se dá esse processo, Renato? Pela tua experiência de construção, né, de planejamento dessa questão de branding, profissional que vai atender uma marca preocupada com isso, né? Como é que ele atua, quais são os passos iniciais, como é que se dá essa relação do profissional com a marca que o contrata para ajudar a construir essa identidade, ajudar a vender esses valores? Eu acho que uma das primeiras questões mesmo, até o que a gente falou, são as pessoas olharem para dentro da empresa, né? E se abrirem a isso, né? Eu falo que estou mais ou menos criando aí uma ideia, um conceito, coisas que eu já estou indo atrás, escrevendo, quase que de uma psicanálise da marca, que é você se conhecer, se entender e poder ser percebido dessa forma. Então é o profissional indo até essas empresas e ajudando a entender, em alguns momentos a resgatar, né, essa identidade, outras é ajudar a construir propriamente dito. Naquela perspectiva que alguém de fora muitas vezes tem mais facilidade de perceber do que alguém que está inserido. Isso, em qualquer área isso é muito mais fácil, né? Quem vem de fora tem um olhar mais isento, né? E vê menos viciado, e a gente consegue identificar o que você tem de positivo e de negativo mesmo ali, né? E a gente tem o hábito de não se enxergar muito pelo lado aspecto negativo ou se exceder nesse olhar para o lado negativo, né? Então acho que a questão, a gente vai até as empresas, faz essa análise, faz esse diagnóstico e começa a entender, obviamente olhando para o mercado, quais seriam os atributos, quais seriam as características principais que a gente pode valorizar, mas ao mesmo tempo sem perder de vista em nenhum momento a sua identidade, né? E eu acho que essa é a grande questão. É você se respeitar, né? E quando você consegue criar essa identidade muito clara, qualquer tipo de sinalização que você der para esses públicos de interesse, ele vai ser coerente, que aí a gente diz que é construção da imagem, né? Então, questão, você vai fazer o diagnóstico, faça um planejamento, né, para essa marca, e depois são as ações que podem ser feitas, que a comunicação é muito importante, mas vai desde de uma sinalização interna, vai desde de você conseguir os relacionamentos mesmo de venda, né, de funcionários, mas toda a forma de contato com os públicos de interesse tem que ter essa chancela da identidade muito clara, né? Quer dizer, você, quando a gente fala em missão, visão e valores, que são as plaquinhas de parede, aquilo, na verdade, traduzindo de uma maneira até mais clara para as pessoas, aquilo é que conduz vamos dizer, os caminhos de uma empresa, de todos os funcionários, todos os colaboradores, por exemplo, né? E nós vamos conhecer um pouquinho mais desses trâmites logo depois do intervalo, então não saia daí, temos mais coisa para aprender com o professor Renato. O desempenho do comércio eletrônico e ações de marketing digital no mundo vem se destacando nos últimos anos e passou a ser uma realidade que assinala uma grande importância para a economia do país. Pensando nisso, o Centro Universitário Senac desenvolveu a especialização em marketing digital e e-commerce, que capacita o aluno para atuar na criação de projetos, gestão de processos de marketing digital e comércio eletrônico, compreendendo a rotina das operações, o contexto digital, as tendências e o comportamento do consumo 3.0, visando a criação de estratégias e a implementação de ações de marketing. O curso estimula o empreendedorismo dos alunos, mostrando
mostrando os cenários atuais de modelos de negócios que se tornaram um sucesso. O Centro Universitário Senac possui uma infraestrutura completa para você que procura uma especialização. As unidades são adequadas e preparadas para dar suporte ao seu aprendizado, além de contar com um corpo docente qualificado e reconhecido pelo mercado. Neste curso, o profissional participa de aulas teóricas, vivencia com profissionais da área criações de novos conceitos e projetos inovadores, além de discutir soluções reais do mercado de trabalho. Ao finalizar o curso, poderá atuar em agências, empresas especializadas em marketing digital e e-commerce e também administrar seu próprio negócio no ambiente digital. O mercado de e-commerce e marketing digital cresce ao ano em torno de 30%. E por conta disso exige muitos profissionais, né? Exige a participação de muitos profissionais que tenham um entendimento horizontal deste segmento digital. Esse profissional também pode ser um empreendedor. Aliás, muitos alunos buscam esse tipo de curso por conta do empreendedorismo que está bastante em alta no Brasil. Isso já vem de uns 3 anos para cá, sobretudo, né? Ele pode fazer o curso para se tornar um empreendedor. O curso dá essa condição para ele também. Para conquistar o mercado, você precisa de uma das melhores instituições de ensino do país. Faça a escolha certa para a sua especialização. Pós-graduação é no Centro Universitário Senac. Nós voltamos com Conexão Digital, conversando hoje com o professor Renato Elston Gomes sobre a questão de branding, construção de marca. E uma coisa que eu estava vendo aqui na ementa de uma disciplina, Renato, é a questão sobre estágios do desenvolvimento do brand, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do racional e a questão do emocional e a importância de ambos dentro desse contexto de construção. Eu acho que são os pontos de vista que a gente acaba olhando para uma marca, né? Quando a gente pensa na questão racional, são esses atributos muito mais perceptíveis, né? É o que a gente chama mais do tangível. Uhum. Quer dizer, são as características de um produto, o desempenho que ele possa ter. Quando a gente fala em marca, também se relaciona a isso. Quando a gente fala do emocional, estamos falando de algo mais intangível. São as relações que ela tem com esses públicos de interesse, inclusive conosco, né, enquanto consumidores, por exemplo, e a gente identifica valores que estão contidos ali. Nós temos vendo cada vez marcas que tentam engajar as pessoas, e a gente vê alguns exemplos, vamos pegar os mais antigos, né? Mas a gente vê a Dove quando criou a questão daquela campanha da real beleza, né? Da mulher. Aquilo foi algo muito importante, e as pessoas começaram a perceber que é uma marca que a gente espera que seja algo realmente que faça parte dessa cultura da empresa. E as pessoas olham para essa empresa, então, a partir de um outro ponto de vista, de uma coisa um pouco mais empática. E eu acho que essa é a relação que se busca, né? Quando a gente fala do emocional, vai muito mais numa linha como essa. E, obviamente, que só esse tipo de ação, sem você ter um serviço ou um produto de qualidade, isso não se garante. Mas isso pode ser uma definição de escolha entre duas marcas, dois produtos muito semelhantes. Quem passa esses valores de uma maneira talvez mais clara, mais visível, mais coerente e aparentemente que as pessoas acreditam com maior veracidade, eu acho que ela sai na vantagem. Agora, quem vê, né, quem ouve a gente falando, pode ter a impressão errada de que é muito fácil. Não, o Renato é contratado, chega lá, vai prestar uma consultoria, avalia, diz, os pontos fortes são esses, os pontos fracos são esses, a gente vai por esse caminho. Agora, não é bem assim que a coisa acontece na prática, né? Existe uma resistência natural, uma cultura muitas vezes enraizada, né, na história da empresa e que acaba aumentando a resistência à mudança. Como é que se dá isso na prática? Porque acaba sendo um pouco o que a gente fala da questão da cultura da empresa, e às vezes é muito centralizada em alguns departamentos, ou centralizada, depende da estrutura dela, nos próprios sócios proprietários. E muita gente não está muito disposto a ouvir coisas que não são agradáveis. E na nossa área, né, é muito difícil você ter um discurso apenas de concordância com uma situação. A gente tem que levantar esses pontos que a gente percebe como negativos.
Então, nem todas as empresas, no fundo, quando buscam esse tipo de trabalho, estão dispostas a ceder alguns pontos de vista também. Para eles acreditam, essas empresas de maior resistência, que eles fazem as coisas da maneira muito correta. E quem está olhando de fora está olhando quase que de uma maneira invasiva, que não conhece a trajetória, que não respeita a história. Então tudo isso, essa é uma questão complicada, né? Ao mesmo tempo a gente sabe que no próprio mercado há vários profissionais que se valem também um pouco disso e falam apenas aquilo que o cliente gosta de ouvir, gostaria de ouvir. Então essa questão de você um jogo aberto, limpo, ele é importante. Então essa quebra de resistência ela vai dar muito mais uma relação de confiança, né? E não necessariamente essa questão de confiança ela pode ou deve ser quebrada por apresentações de portfólio, porque às vezes o portfólio também ele soa de uma forma um pouco enganosa. Agora é interessante isso que você falou, porque na verdade não adianta fazer uma campanha muito bem construída e do ponto de vista de comunicação extremamente eficiente se aquilo não condiz com a realidade dos valores da empresa. Quer dizer, é um castelo de areia, em 2 toques a máscara cai, vamos dizer assim. Justamente, é bem nessa. Inclusive existem, assim, vamos dizer, bibliografias, né? Que a gente tá, então a gente fala nessa área mais da academia também, nesse ponto, olhando pela academia, que eles colocam essa imagem como para exemplificar. É um castelo de areia que essa base dela ela pode ruir a qualquer momento e vem tudo abaixo. Então é dessa forma que a gente imagina. Você tem que tentar construir e consolidar da parte da identidade, da parte do propósito da empresa, identificar isso para depois você pensar na comunicação. Porque o que se busca é uma coerência no discurso, e para a gente também soa muito parecido, né? Quando a gente fala assim, às vezes eu exemplifico de uma maneira muito simples, mas eu não consigo mudar a minha personalidade de uma hora para outra, se é que isso é possível. Quer dizer, não adianta eu me vestir de uma forma diferenciada, ter um outro vocabulário, ir a lugares diferentes, se na minha essência eu não sou assim. Quer dizer, rapidamente essa incoerência ela vai ser percebida. De alguma forma ela aparece. Ela aparece, ela vai surgir e não demora nada. E nas marcas é a mesma coisa. A mesma coisa. Os pequenos sinais, para quem está mais atento, começam a ser identificados. Então, por exemplo, quando a gente faz essas ações de engajamento, então alguns clientes, pessoas próximas perguntam: uma campanha social, você aderir a alguma ação social, como que isso vai impactar nas minhas vendas? Primeiro que não é imediato, né? É um processo a médio prazo. Segunda questão é que essa empresa que adere a uma campanha dessa ou uma causa, ela precisa realmente acreditar naquilo. Isso, como estratégia de marketing, é uma ação muito errada, né? Então, a qualquer momento, qualquer crise interna, qual o primeiro foco, o ponto que você vai cortar? A primeira verba é a verba do engajamento social. E aí a marca começa mais uma vez a desmoronar, né? Então, essas ações elas precisam ser coerentes. Então, às vezes é melhor você fazer um planejamento mais longo do que você tentar soluções imediatas. Então, o branding tem, assim, acho que há muita clareza nesse ponto. Não adianta você fazer uma ação de branding se você quer resultados imediatos. São resultados a médio prazo. E o que a gente espera é que as marcas fortes elas tenham mais longevidade. Se as pessoas querem resultados rápidos, a melhor questão é você trabalhar com preço, ou você trabalhar com uma comunicação intensa, né? E sabendo que a qualquer momento isso pode ruir, o seu negócio ele pode ter problemas, aí você sair desse mercado. Quer dizer, é construir empresas atrás de empresas. Agora, eu queria fazer um link para a gente já caminhando para o final, porque o Renato tem que dar aula, inclusive eu estou tomando o tempo dele aqui. Mas acho que é muito importante fazer essa relação, porque você também é um profissional gráfico, tem uma grande experiência. De que forma essa área, né, se traduz ou traduz esses valores? Como é que, do ponto de vista de comunicação, seja em audiovisual, seja em material impresso, seja na identidade visual que se cria para uma marca, ela consegue reforçar esses valores, essa identidade que foi criada a partir de uma estratégia de branding? Eu acho que quando a gente sabe quem a gente é,
Nós conseguimos ter esse discurso bem afinado, bem coerente. Então, vou pegar um exemplo aí de um evento que eu estava esses dias falando sobre o tema, que é o Place Branding, que é a marca dos lugares, a construção de marca de lugares, cidades, países, estados, bairros, seja o que for. Essa é uma outra questão muito complicada, porque às vezes essas marcas, essas cidades, elas acabam quase trabalhando com materiais quase pré-formatados. E quando a gente começa a pensar que as cidades têm muitas coisas em comum e você faz um material muito próximo, um material gráfico, por exemplo, ou seja, um logotipo, eles começam a virar commodity. Ou mesmo construção de um texto para um folder, que parece que copiou de um e colou para outra cidade. Daí você fala, mas isso não significa, ou melhor, se eu for numa cidade A ou na B, tanto faz. Zona mais barata, mais próxima. Justamente. Então a gente precisa ter essa construção que fale exatamente sobre esse local, sobre essa marca, sobre essa pessoa, né? Porque também se fala muito em branding pessoal. Quer dizer, esse discurso, quando a gente usa o termo, tem que ser coerente, mas ele tem que traduzir o que eu sou. Então, qualquer comunicação, ele tem que ter, seja através de cores, seja através da sua linguagem, de imagens mais leves, mais ágeis, mais por exemplo, uma cidade como São Paulo, certamente ela vai ter imagens muito mais intensas em questão de ritmo do que cidades menores do interior, né? Então, essa é a lógica, né? A gente tentar construir essa linguagem da comunicação que seja adequada, seja visual, seja em forma de textos, seja imagens paradas, imagens em movimento. Então tudo isso é que precisa ser organizado, que precisa ser estruturado, precisa ter essa coerência. Agora, a gente sabe também que o profissional de branding não vai passar tanto tempo dentro dessa empresa, então a empresa precisa assimilar esses valores, a equipe precisa assimilar esses valores, e todos, né? Esses dias eu estava vendo uma fala que era alguma coisa sobre profissional, até foi até na rádio. Se um profissional, uma pessoa que trabalha na área de manutenção, por exemplo, da NASA, se perguntarem para ela o que ela faz, ela tem que falar: eu ajudo a colocar pessoas no espaço, né? Esse é o papel dela, não é varrer o chão. Então, quando a gente começa a fazer com que todas as pessoas envolvidas nesse circuito entendam essa lógica, incorporem, fica tudo mais fácil. Então, a parte de comunicação impressa, mídia, de maneira geral, ela tem um papel importante, mas esse discurso da empresa, dos funcionários, dos fornecedores também é essencial. Quer dizer, engajar. Então, uma das partes que a gente fala do branding é você levar essa informação aos públicos de interesse. E não é em forma de treinamento, muito pelo contrário, eu acho que esses termos são ruins, é em forma de você explicar quem é a empresa e qual é o papel de cada um dentro desse processo. Então, todos, na área de saúde, todos ajudam a melhorar a vida das pessoas, tornar as pessoas mais saudáveis e mais felizes, seja quem está no atendimento, seja um médico, seja um atendente, seja um faxineiro, seja quem for, motorista da ambulância. Todos estão juntos nesse processo, quer dizer, todos fazem a vida das pessoas melhorarem, serem mais felizes, serem mais saudáveis. Para nós, como professores, para nós, enquanto profissionais da área também da comunicação, que produz impressos, audiovisual, a gente também está fazendo, a gente tem que ter esse papel também. Para nós estamos fazendo aqui, possivelmente com os nossos alunos, nesse momento, ajudando a melhorar o nosso mundo, né? Ter práticas melhores, ter princípios éticos melhores, ter pessoas muito mais bem informadas. Não é apenas um professor em sala de aula fazendo atividades pontuais, né? Então, é um trabalho importante e as marcas precisam entender o comprometimento que eles têm com esse todo, né? Alguns chamam da humanidade, pode ser um exagero, mas qual que é o papel, qual que é o impacto social que essa marca tem, né? Ela precisa motivar, ela precisa potencializar, ela precisa fazer com que a sociedade caminhe. Esse é o papel dela. Se for apenas vender produtos, ela sabe que ela corre o risco de a qualquer momento ela se esvaziar, ela perder o sentido para as pessoas, né? Se o valor dela for simplesmente o valor financeiro do produto, quando aparecer o mais barato, vai para o outro mais barato, né? Se a sociedade muda por qualquer motivo, são os valores que mudaram, os valores pessoais, ela vai ter problemas. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente busca, né? E quando a gente pensa nesse momento social que a gente vive, tão conturbado, que a gente fala assim, falta a identidade, até pelos processos de globalização, se a gente não souber quem nós somos, onde nós queremos chegar, que valores vão nos pautar para chegar até onde nós queremos,
a gente se perde no caminho, né? A gente vai fazendo sempre o trabalho mais pontual. Se as marcas também tiverem essa postura ansiosa de lucro a qualquer tempo, a qualquer hora e a qualquer preço, elas também se fragilizam demais. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que atuar. Obviamente, é um diferencial super importante no mercado, que é totalmente viável ser feito, e eu acho que basta as pessoas, os empresários, diretores de setor entenderem isso. Quer dizer, é um processo a médio prazo que vai posicionar melhor a minha marca dentro do diferencial pelo menos naquele setor onde ela atua, pode ser o diferencial para optar pela minha ou pela outra marca. Cara, que aula, hein? Quer saber mais? Segue os perfis do professor Renato nas redes sociais, acompanhe as aulas dele, que vale muito a pena. O que eu aprendi aqui em 25 minutos sobre branding, acho que eu não aprendi nos meus anos de faculdade, viu, Renato? Bom, obrigado a você, vez, viu? Muito pela bom estar com você oportunidade. mais uma vez. É muito bom. Estamos E obrigado juntos. a você que nos acompanhou em mais essa edição do nosso Conexão Digital. Nós voltamos em breve. Um abraço e até lá. Para acompanharem as mudanças de hábito dos consumidores e o avanço da tecnologia, muitas empresas estão investindo em mídias digitais. Esse novo modelo ganha cada vez mais adeptos, fazendo com que o mercado nessa área cresça cada dia mais. Sabendo disso, o Centro Universitário Senac desenvolveu a pós-graduação em Gestão da Comunicação em Mídias Digitais, que especializa profissionais para que tenham visão estratégica para analisar, desenvolver, gerenciar e implantar projetos de comunicação em mídias digitais, levando em consideração o contexto organizacional das agências e veículos de comunicação digital. O Centro Universitário Senac possui uma infraestrutura completa para você que procura uma especialização. São unidades tecnológicas preparadas para dar todo o suporte ao seu aprendizado e um corpo docente atuante e reconhecido pelo mercado. O mercado precisa de especialistas formados em uma das melhores instituições de ensino do país. Você que pensa em fazer uma pós-graduação, venha para o Centro Universitário Senac e multiplique suas chances.